Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário da Castrol Industrial. Meu nome é Felipe e eu faço parte do departamento técnico da Castrol Industrial. Hoje estaremos falando sobre lubrificação de engrenagens abertas e o lançamento do nosso novo produto premium, o OptiFluid 4EP. Para ministrar esse seminário, contamos com a presença do nosso gerente de aplicação, José Elias Fioroto, que possui mais de 25 anos de experiência na área de lubrificantes de alta performance. Adicionalmente, contamos com a presença do nosso gerente de marketing e serviços técnicos, Roberto Sarus. Boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes a mais esse evento da Castrol. Gostaria de antemão agradecer aos depoimentos que vão ser apresentados aqui do senhor Wilson Duarte. O Wilson Duarte é um consultor bastante renomado nessa área de engrenagens abertas para vários segmentos. E nós procuramos uma pessoa de renome no mercado para dar o depoimento a respeito da utilização do nosso produto, e o Wilson foi a pessoa escolhida, então de antemão gostaria de agradecer a participação dele nesse evento. A parte técnica da apresentação será ministrada pelo Elias, como o Felipe já falou, e ao longo da apresentação, vocês já devem ter visto no vídeo aí, vocês podem estar utilizando o chat para fazer perguntas essas que o Felipe vai estar consolidando, e ao término da apresentação, o Elias e eu vamos estar respondendo a essas perguntas da melhor forma possível, de maneira a esclarecer potenciais dúvidas que possam surgir ao longo da apresentação. Eu passo a palavra então para o nosso técnico, José Elias Fioroto. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação desse evento, onde nós vamos poder falar um pouquinho sobre lubrificação de engrenagens abertas. Só para recordar, inicialmente, a importância do lubrificante para qualquer equipamento, como nesse também. Trocar calor, manter um filme uniforme, manter os dentes limpos no caso de engrenagens, evitar o atrito metal-metal, manter um filme hidrodinâmico, isso é uma obrigação do lubrificante. Garantir temperaturas abaixo das críticas, evitar a entrada de contaminantes, reduzir e minimizar o atrito é uma das principais funções. Nós vamos falar de um produto que é o nosso lançamento, um óleo premium, o OptiFluid 4EP. Mas eu gostaria de frisar que a Castrol possui em sua linha de produtos uma oferta completa para esse tipo de aplicação que são engrenagens abertas. Nós temos graxas e óleos. Algumas delas em destaque já são conhecidas, como a Módulo Balói 3010, Módulo Balói 9002, Módulo Balói 936, um óleo chamado Módulo Balói 8031, que ele tem uma qualidade tixotrópica, e também o OptiFluid 4EP, que é o nosso lançamento nesse momento. Outra coisa que eu gostaria de frisar, como nós vamos falar entre óleos e graxas, um comparativo e o porquê de utilizar óleo nessas aplicações, alguns equipamentos, dependendo do projeto, do tipo de aplicação, a vedação que ele possui, a característica de trabalho, às vezes o tipo de contaminantes e a posição que trabalham esses engrenagens, não são possíveis ser lubrificadas a óleo. Então, vou deixar bem claro que existem as duas opções para a lubrificação. Entre elas, a gente pode citar uma máquina de pátio, por exemplo, uma recuperadora, uma empilhadeira, uma escavadeira, até um virador de vagão. Alguns lugares são, pelo próprio projeto, não tem como você colocar uma aplicação de lubrificação a óleo. E seguindo uma tendência do mercado de trocar a lubrificação a graxa para moinhos e fornos, que é o nosso fator principal aqui, o nosso objetivo de falar, e a Castrol fez uma pesquisa, ouvimos vocês que são os usuários, das necessidades que tinham em termos de operação. Alguns moinhos trabalham 24 horas por dia, outros trabalham uma semana e param por alguns meses, então você precisaria de um óleo que tivesse uma boa visibilidade. E conversando com essas pessoas, entendendo as necessidades e com o auxílio de uma consultoria externa também, nós conseguimos reunir essas informações para lançar esse produto chamado OptiFluid 4EP, um óleo de alta viscosidade, semissintético, viscosidade de 13.100 stokes, um óleo biodegradável, seguindo uma tendência do mercado também, um óleo com uma coloração clara, de fácil visualização dos engrenamentos, um óleo que fluísse muito bem para que limpe as engrenagens dos particulados que existem dentro da mineradores e cimentos, e também um óleo que pudesse ser o quê? Aplicado tanto como banho, como também por pulverização.
E os principais problemas que é encontrado nesses equipamentos? Lubrificante. Quando a gente fala problema de lubrificante, às vezes você trabalha com um lubrificante com uma viscosidade acima do normal, acaba gerando atrito fluido, alguns lubrificantes que não atendem em termos de carga, forbol, e também os problemas com lubrificação, sistemas que não funcionam eficazes, e alguns sistemas de pulverização também que podem ocasionar problemas. E outros fatores principais também são o desalinhamento do pinhão e coroa, que contribui muito para ao desgaste do equipamento. Materiais de construção, quando você troca um pinhão, uma coroa, nem sempre os materiais são os mesmos originais. E isso provoca o quê? Formações de deformação plástica e pitchings também. Gostaria de vocês ouvissem o depoimento do Wilson a respeito sobre esses problemas encontrados nos equipamentos. Só fazendo uma rápida introdução sobre os principais problemas que ocorrem, né? Na área industrial, na área de mineração, cimenteiras, que eu vejo na prática que ocorrem em moinhos. Eu vou no cliente fazer determinada consultoria, de repente me deparo com um peão de moinho, uma engrenagem, uma condição com pitches, deformação plástica. E dentre os principais problemas que ocorrem nesse tipo de equipamento, estão relacionados, grande parte deles, a deficiência de lubrificação, a desalinhamento, desalinhamento entre o peão e eixo de coroa, e vamos dizer também o sistema de lubrificação, o sistema de pulverização do óleo de uma maneira incorreta. Tem outros fatores também que vai desde o material que é feito, que é usinado, o peão ou até mesmo a engrenagem, principalmente quando o cliente troca, substitui um componente da máquina, mas você eliminando esses 3 tipos de problemas principais, que é o tipo de lubrificante correto, que ofereça um filme de lubrificação adequado, uma densidade, uma pulverização correta no sistema e um alinhamento no sistema, você garante que aquele equipamento vai trabalhar com a eficiência máxima para a qual ele foi projetado. Nesse próximo slide a gente pode notar as diferenças entre a lubrificação com óleo e com graxa. Quais as dificuldades com a lubrificação por graxa? O acúmulo de material, os particulados no engrenamento e na própria carenagem, a difícil visualização que você tem para ver os dentes, a necessidade de paradas, justamente para isso você tem que parar o equipamento para que possa limpar alguns dentes e fazer uma inspeção. E essa formação de material abrasivo que acaba provocando desgaste. Quando você tem a lubrificação com óleo, o óleo por ser uma cor clara, você tem uma visualização melhor dos dentes, você não tem necessidade da parada do equipamento para fazer uma inspeção. Com um estroboscópio você consegue visualizar totalmente os flancos dos dentes. As inspeções visuais se tornam mais fáceis, sem paradas, custo menor, menor risco de entupimento dos injetores, que com graxa às vezes acontece muito isso, os injetores entupirem. O escoamento desse particulado é mais fácil com o óleo, porque ele está constantemente lavando os dentes, e a graxa ela retém um pouco mais, e acaba tornando esse material abrasivo. E as desvantagens principais, esse acúmulo de material acaba fazendo o quê? Provocando o desgaste, provocando degraus nos dentes, que é normal a gente ver isso em engrenamento, e também a deformação plástica e a possível formação de pitchings. Os riscos com entupimento, como falamos dos injetores, e esse acúmulo de material nas carenagens também. Chega um ponto que você é obrigado nas paradas anuais, ter que desmontar toda essa carenagem para fazer uma limpeza, em alguns casos até raspagem, porque o acúmulo é muito grande. Isso então leva horas de paradas. A dificuldade da visualização dos dentes e a dificuldade do escoamento desse particulado. Dessa desvantagem, vejam o que o Wilson tem a comentar sobre esses fatores que ocorrem diariamente na sua vida profissional. Lubrificação, o tipo de lubrificante
por que nós optamos em por que o conselho está usando o óleo, né, o OptiFluid 4EP, em vez de estar usando o óleo, a graxa convencional. Grande parte dessas graxas são base asfáltica, né, principalmente em virtude de fator contaminante. Quando você pega o equipamento, por exemplo, que trabalha numa cimenteira ou na mineração, você tem um alto índice de contaminação. Essa contaminação, quando entra em contato com aquela graxa, né, você tem que a graxa tem uma particularidade, você tem que jogar uma quantidade maior de lubrificante para que faça, né, esse filme de lubrificação no peão. Então, essa contaminação em contato, quando o peão em funcionamento, você tem na área de rolagem, o flanco do dente, você tem um esmagamento superficial. Então, primeiro você tem um esmagamento superficial, depois você ocorre a deformação plástica e, consequentemente, você gera aqueles pitches, né, que é na área de rolagem do flanco do dente, e também você acaba ocasionando uma deformação na coroa. Então, uma das principais vantagens do óleo OptiFluid 4EP com relação à graxa é isso. O óleo OptiFluid 4EP, você elimina quase que 100% dessa contaminação. Não tem como você eliminar um fator contaminante, porque, por exemplo, na cimenteira você continua tendo a área externa gravemente, você tem um alto índice de contaminação, porém tem uma particularidade do óleo de estar impregnando menor quantidade desses contaminantes. Então você mantém um fio perfeito, tá? O fio perfeito do óleo na superfície do peão. Você tem um melhor desempenho em termos de temperatura, equilíbrio de temperatura na coroa, e níveis de vibração também reduz muito, tá? Uma experiência prática em determinado cliente, numa mineradora. Outra vantagem com a utilização do óleo OptiFluid 4EP Castrol com relação à facilidade de estar se limpando o óleo da coroa. Eventualmente, caso ocorra alguma contaminação da coroa, por algum material interno no moinho, até um exemplo comparativo e prático que ocorreu numa mineradora, você tinha um plano de manutenção no SAP, de manutenção para limpeza periódica na coroa do moinho. No plano de manutenção, essa limpeza era feita em 2 dias, então gastava-se em média 26 horas até 30 horas de tempo de limpeza da coroa. Então, posteriormente, após a aplicação do óleo Castrol, houve uma redução de 26 a 30 horas para 8 horas. Então você reduziu praticamente em 1/3 o tempo de manutenção, o tempo de limpeza da coroa com a utilização do óleo OptiFluid 4EP. Bom, após o depoimento disso, a gente pode ver os benefícios que o óleo OptiFluid 4EP traz em relação à aplicação à graxa para moinhos. Manter um filme limpo, ele chega a ter um consumo menor que o de graxa. Em alguns casos a gente tinha coroas com 7.000 de diâmetro, que consumiam de 250 a 350 gramas hora, e hoje a gente consegue operar com 120 a 140 gramas hora com o OptiFluid 4EP. Uma economia e também uma redução de descarte ao meio ambiente. As temperaturas críticas trabalham bem abaixo das temperaturas críticas. Isso é normal em qualquer literatura que nós vemos, que cada grau de temperatura que você reduz de trabalho, você acaba aumentando a vida útil do equipamento em 500 horas. Outro fator importante também é que quando você trabalha com equipamento com temperaturas mais baixas, você gera menos calor, e o equipamento trabalha mais livre, e isso também ajuda numa economia de energia elétrica. Nós não temos dados ainda, mas a gente sabe que pode chegar de 3 a 5% a economia de energia elétrica quando um moinho trabalha mais livre. A redução do custo hora de lubrificação, e um dos pontos importantes também desse óleo, principalmente voltado a cimentos, fornos de cimento, ele possui um ponto de fulgor acima dos normais de mercado, e isso dá uma segurança em termos de incendiar-se. Nós temos alguns registros que o equipamento funcionando acabou incendiando o óleo, né? Então é uma segurança a mais que ele transmite ao cliente e ao equipamento. Outro fato importante também, ele é amigo do meio ambiente.
ele é biodegradável, nós temos toda a documentação dele. Isso ajuda muito nas empresas hoje em termos de certificações, que são, algumas empresas são exigidas, e o Wilson tem alguns depoimentos sobre isso que a gente gostaria de passar para vocês. Outro fator muito importante também que evidencia a qualidade do produto é o fato de ser um óleo biodegradável. Hoje as empresas, as grandes empresas, né, se preocupam muito com você ter um produto que atenda tecnicamente, comercialmente, que também não degrida o meio ambiente, né, não tenha nenhum efeito nocivo ao meio ambiente. Então, até dentre algumas auditorias que eu participei, eu fui auditado em indústrias, né, que são auditadas nesse sentido. Um dos pontos fortes nessas auditorias foi o quê? Até foi levado, né, como referência, foi a utilização de um óleo biodegradável numa coroa de moinho. Então, foi um fator muito forte que até trouxe, né, ajudou a estar contribuindo para que a empresa tivesse uma recertificação, né, de acordo com aquela norma ISO ambiental, e do fato mesmo da consciência da empresa em estar usando um produto que também tem um fator ambiental, que seja um óleo biodegradável. Falando um pouquinho sobre temperaturas, gostaria de mostrar um gráfico para vocês de um teste que nós fizemos com esse produto em uma mineradora durante 30 dias, acompanhando as temperaturas em 9 pontos do equipamento. E normalmente, dependendo da empresa e da operação, existe um limite de temperatura chamado temperatura crítica, que o equipamento se desarma ao atingir essa temperatura. Em alguns lugares são 60, 65, 70 graus, depende do tipo de operação. E isso foi uma coisa muito observada pelo pessoal que acompanha esse teste, que o nosso produto em nenhum momento ultrapassou 50 graus. Então isso dá uma confiabilidade, uma segurança para que você não tenha essa parada não programada de um desarme do equipamento. Isso é muito importante dentro dessas operações, a confiabilidade do equipamento e trabalhar em temperaturas menores. E quando a gente compara a temperatura de trabalho entre as crachas e os óleos, nós fizemos uma média em vários lugares, você observa que o óleo de 4EP, ele acaba trabalhando um delta de 10 graus a menos. Isso é muito importante em termos de economia de energia, e confiabilidade do equipamento, e também evita chegar na temperatura crítica, que é onde existe o desarme do equipamento. O Wilson tem algumas coisas a dizer sobre esse fato. Bom, a decisão de estar se utilizando, de estar recomendando a utilização do óleo Castrol para engrenamento de moinhos, inicialmente, quando foi feito o teste no coroa de moinho da mineradora, o que foi verificado? A Castrol é uma empresa que tem vários anos, né, empresa respeitada no mercado, empresa que eu já conhecia outros lubrificantes para engrenamento, redutores, o próprio OptiGear, BM, dentre outros lubrificantes que são respeitados no mercado, onde nós fizemos inicialmente um teste no moinho SAG, de determinada mineradora, onde teve um ótimo desempenho do equipamento, com redução dos custos com consumo de lubrificante, porque, conforme eu falado anteriormente, quando você utiliza um óleo que você garante o perfeito fio de lubrificação, uma pulverização do óleo correta no equipamento, você consegue reduzir a quantidade de lubrificante na coroa. Você não precisa colocar, porque se você colocar lubrificante, não há necessidade de se colocar lubrificante em excesso. O importante é você colocar o filme correto, né, é feito um cálculo pela área do dente da coroa. Então, aquele moinho, conforme falado anteriormente, o moinho ele é uma máquina projetada, né, com alto fator de segurança. Então, é uma máquina que não é correto você ter um determinado moinho que tem um problema de engrenamento, tem alguma coisa errada. Tanto na utilização incorreta do lubrificante que não esteja atendendo. Então, quando foi aplicado o óleo Castrol,
você teve esse ótimo desempenho, né, no engrenamento para a coroa de moinhos, com redução de temperatura, redução dos níveis de vibração, aumenta da confiabilidade do equipamento e também, consequentemente, né, hoje eu posso dizer sem dúvida alguma, hoje, comparando o óleo Castrol com a antiga graxa anteriormente no mercado, é indiscutível. Visualmente você percebe, até mesmo quem não tem um profundo conhecimento em engrenamento, você visualmente percebe, você olha na coroa, você vê a coroa limpa, a coroa sem acúmulo de impureza, você vê na região do dente, do flanco do dente, do peão, você não vê marcações de deformação plástica que estejam ocasionando futuros pitchings, né, que é desprendimento de material no peão e até mesmo na coroa do moinho. Então, com relação também, um grande problema que tinha-se em utilizar a graxa era constantes falhas no sistema de lubrificação. Então, o moinho constantemente gerava alarmes, né, com a graxa anteriormente utilizada. Alarmes de entupimento, não cumpria naquele ciclo de lubrificação correto. Então, sempre a manutenção tinha que ir até o local, fazer a limpeza do sistema. Você tinha que fazer uma lubrificação manual. Isso acabava acarretando também o maior desperdício de graxa. Então, com a aplicação do óleo, o óleo Castrol, o OptiFluid 4EP, você reduziu o desperdício de lubrificante e a utilização correta da quantidade correta de lubrificante na coroa. E concluindo, com a utilização do OptiFluid 4EP em relação aos outros produtos, a gente teve uma redução muito boa em termos de custo total. O que chamamos de custo total? As paradas, como o Wilson comentou, para limpeza, para verificações, o custo do produto, o consumo do produto, tudo isso foi levado em consideração. E quando a somatória disso nos dá o custo total. E comparando com as lubrificações anteriores, a gente conseguiu uma redução em 40% em valores, né? Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. E temos mais um vídeo do Wilson, que ele vai falar sobre a confiabilidade e esse custo-benefício que o OptiFluid 4EP trouxe. Muito obrigado, boa tarde. Eu posso dizer que hoje o óleo Castrol, indiscutivelmente, é o que tem o melhor custo-benefício. É um óleo que tem uma alta confiabilidade, foi feito testes em vários moinhos. Todos os moinhos que foram feitos testes, ele apresentou um alto índice de eficiência, tanto em vibração, temperatura, como no próprio, a facilidade também do sistema de lubrificação, de estar pulverizando esse óleo na coroa do moinho, como também o óleo, em termos de custo-benefício, é um grande destaque comparando com os outras empresas no mercado que também fabricam, né, esse tipo de óleo. Então, é um óleo que tem eficiência, confiabilidade e um custo acessível para as empresas que pretendem também reduzir, né, os custos de manutenção com lubrificantes. Bom, pessoal, como vimos então nesse seminário sobre lubrificações de engrenagens abertas, né, a utilização de óleo traz uma série de benefícios em relação à tecnologia tradicional de graxa, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez o que o Elias falou no início da apresentação. É importante ver que existem aplicações onde o sistema de operação, as condições de lubrificação, o próprio maquinário, você não pode utilizar óleo, você precisa utilizar graxa, né? E a Castrol possui uma oferta completa de graxa. O Monobolol 936, por exemplo, é um produto tradicionalíssimo, mundialmente utilizado, é uma graxa que ela trabalha em condições de altíssima severidade, em operações extremamente críticas, e é um produto extremamente confiável, que a gente recomenda no mundo inteiro. Evidentemente, tem essas características em algumas operações, a troca, por exemplo, até da própria 936 por um óleo, traz benefícios. Foi exatamente isso que nós tentamos enfatizar
nesse seminário. Mas a Castrol possui uma oferta completa. Nós temos a 936, por exemplo, a 9002, duas graxas mundiais de muito reconhecimento. Temos uma outra graxa, a 8031, que é uma graxa, na verdade um gel tixotrópico. Esse produto tixotrópico, ele funciona da seguinte forma: ele tem a característica em forma de gel inicial, e com o bombeamento, com o trabalho, ele se transforma em óleo, né? Ele é largamente utilizado, por exemplo, no Chile. Alguns colegas do Chile estão inclusive assistindo essa apresentação. Eu tive a oportunidade em 2000 de visitar o Chile e ver no minerador a aplicação do 8031, um produto espetacular, que trouxe uma série de benefícios, exatamente porque foi o primeiro produto que agregou algumas vantagens no sentido de ter uma melhor propriedade de limpeza na aplicação em mineração, por exemplo, né? No Brasil, o nosso mercado brasileiro, nós fazendo uma pesquisa junto à necessidade dos clientes e tal, nós identificamos uma tendência maior para a utilização de um óleo de alta viscosidade, né? E aí a Castrol desenvolveu no Brasil o OptiFluid 4 EP, e agora esse produto está sendo lançado mundialmente, né? Ele é feito no Brasil, mas ele estará sendo produzido inclusive em outros lugares do mundo, né, para aplicação, porque nós observamos que com esse óleo de alta viscosidade nós conseguimos atingir um excepcional custo-benefício, né? Então, bom, eu gostaria de abrir agora para as perguntas, mas antes de dizer que essa apresentação ela vai ficar gravada durante 30 dias, tá? Basta vocês acessarem da mesma forma que vocês fizeram agora para assistir ao vivo essa apresentação. Ela vai ficar gravada, uma das versões de 10 horas ou de meio-dia, ela vai ficar gravada. Então, eventualmente, se você quiser voltar a assistir essa apresentação, se você quiser convidar um colega para assistir, um cliente para assistir, entre online, clique, use sua senha, você vai poder assistir essa apresentação integralmente, né? E após 30 dias ela sai do ar, até porque nós temos outros lançamentos para realizar, a gente vai ficar trabalhando nisso. E com essa apresentação saindo do ar, caso algum de vocês tenha interesse em tê-la gravada, basta pedir a Castrol, representante Castrol, que a gente vai estar disponibilizando uma cópia física em DVD, e a gente vai estar fornecendo essa gravação, tá? Mais uma vez gostaria de agradecer ao Elias, que preparou essa apresentação, se envolveu muito nesse trabalho, ao Wilson Duarte, que fez os depoimentos, ao Felipe, que está suportando a gente aqui, ao pessoal da Voitel. Vamos abrir agora para as perguntas que eu e o Elias vamos tentar da melhor forma possível responder e atender vocês. Porventura, alguma pergunta que não der tempo ou não ficar muito clara, a gente vai estar respondendo também até para outras pessoas, vai estar mandando por e-mail essas respostas também online, ok? Um grande abraço e obrigado pela participação de todos. Bem, pessoal, vamos às perguntas. Temos uma pergunta aqui para o Elias. Uma pergunta de uma pessoa não quis se identificar. Ela gostaria de saber se, para substituir a graxa por esse novo óleo da Castrol, é preciso fazer alguma limpeza no equipamento. Sim, quando você tem graxa, você tem que fazer uma limpeza, não se diz total. Você tem que tirar todo o resíduo que existiu, principalmente que fica muito resíduos de particulados, essas coisas. Então, você é obrigado a fazer uma limpeza criteriosa para substituição para óleo. No caso, se fosse um óleo operando, a gente fazer uma inspeção pode ser que até consiga já trabalhar com o próprio OptiFluid 4P em cima de um óleo. Temos mais uma pergunta aqui. O pessoal está querendo saber a diferença entre o OptiFluid 4 EP e o produto que foi citado no seminário, que é um gel. Roberto, você poderia responder para a gente? De uma certa forma, eu até comentei agora sobre o 8031, que é esse produto gel, né? Mas a gente comenta mais uma. Eu queria só complementar o comentário do Elias, dizendo que teve um cliente que nós utilizamos, por exemplo, para o processo de limpeza, um solvente de alto ponto de fulgor, um Techniclean. Esse solvente, por que alto ponto de fulgor? Exatamente para minimizar potencial risco de incêndio, essa coisa toda, né? Mas esse solvente apresentou um excelente desempenho para a remoção da graxa e, posteriormente, colocação do óleo. Tá? Então, complementando, na própria linha Castrol existe um solvente adequado para essa aplicação. Com respeito à pergunta sobre o óleo gel, que é o 8031, né, que eu citei, e
e o Optifluid 4EP, esse óleo gel ele tem uma propriedade que nós chamamos de tixotropia. Fazendo uma analogia para ficar mais simples o entendimento, a tixotropia é um fenômeno que ele existe até em substâncias corriqueiras do nosso dia a dia, como por exemplo um ketchup, né? O molho de ketchup que você usa num cachorro quente, ou numa pizza eventualmente e tal, se você abrir a embalagem do ketchup e olhar, ele está na forma de gel. Ele parece uma substância meio pastosa e tal. E ao pegar e agitá-lo para aplicar, ele se transforma num líquido, né? Então, essa propriedade de sair da condição de gel, passar para líquido e, eventualmente, quando você para a agitação, ele voltar à propriedade de gel, essa propriedade se chama tixotropia, né? É uma propriedade físico-química de nome tixotropia, e ela foi incluída nesse produto 8031, que, como eu falei antes, é largamente utilizado no Chile. No Brasil, talvez em função da temperatura, o pessoal se chocou um pouco, que ele começava a trabalhar em gel e daqui a pouco ele afinava muito, ele virava óleo, talvez pela temperatura mais alta no Brasil. Então alguns clientes ficaram um pouco inseguros em um produto ter uma queda tão grande de viscosidade, né? Mas, e sentiram mais seguro, por outro lado, em usar um óleo já de mais alta viscosidade que mantém um padrão em termos de viscosidade ao longo da aplicação. Okay? Mas são dois produtos que podem ser utilizados. O próprio pessoal do Chile já manifestou em algumas situações interesse em estar testando também o Optifluid 4EP como uma alternativa, até porque eventualmente você pode buscar e ter até ganhos de custo-benefício na substituição de um gel por um óleo. Okay? Então basicamente é isso. O nosso Optifluid 4EP é um óleo de alta viscosidade e o outro é um gel tixotrópico, que tem essa propriedade de gel, óleo, gel, ficar se convertendo. Elias, o Rogério Matos gostaria de saber se no sistema de lubrificação automatizado por spray, a lubrificação a óleo requer que o filme seja renovado frequentemente. O que ele gostaria de saber é, comparando o consumo do Optifluid 4EP versus a nossa Molubaloil 936, se o consumo do Optifluid seria muito maior. Ok, boa pergunta. No caso da 936, que possui uma tecnologia de micropartículas de sólidos, realmente ela trabalha com um volume um pouquinho menor, mas eu diria em termos de 20% a menos. Então, o Optifluid 4EP teria que ser mais ou menos, uma analogia muito rápida, seria 20% a mais que o consumo da graxa, no caso da 936. E no caso de uma graxa convencional, Elias? Uma graxa convencional, sim, aí você tem uma redução muito grande. Você parte aí um lubrificante convencional, hoje trabalha em 250 a 350 gramas, pensando num moinho de diâmetro de 7.000 de coroa, 7.000 milímetros. E com a Optifluid 4EP você abaixaria aí para 120 a 140 gramas. Ok? Elias, mais uma para você. Quais são as vantagens financeiras ao se realizar a troca da graxa para o fluido? Por exemplo, podemos realizar filtração desse produto? Uma excelente pergunta também. Você, quando está aplicando o produto, você tem o berço embaixo e você recebe o resíduo, o que sai de uso, o óleo fluindo vai sair para esse resíduo onde a gente armazena em tambores. Ele vem muito com impurezas. Nós não fizemos ainda um teste em termos de filtragem, que eu acredito que seria até inviável em termos de custo. Mas eu gostaria de poder pensar um pouquinho melhor nessa resposta, porque realmente não fizemos esse teste ainda. Mas vamos pesquisar e poder responder assim com mais certeza. Roberto, foi mencionado na apresentação que o Optifluid 4EP é biodegradável. O pessoal gostaria de saber se ele também é nível H1. Essa pergunta é interessante porque no mercado em geral existe muita confusão em relação a biodegradação e H1. H1 é o grau alimentício. Biodegradação é a degradação do produto em contato com a natureza, né? Então esse teste que a Castrol fez foi realizado num órgão independente, um órgão que ele é certificado para realizar um método padrão de biodegradação, é um método francês chamado ECD. Esse método ele estipula alguns padrões, se entrar muito no detalhe, é mais ou menos, se não me engano, 28 dias, o produto para ser considerado biodegradável, ele tem que ter mais do que 85% ou 90% de degradação até 28 dias.
né? E foi exatamente isso que aconteceu com o OptiFluid 4EP. Nós submetemos uma amostra, o teste foi realizado e o produto apresentou esse nível de biodegradação, né, nesse prazo, dentro dessa metodologia, que é a metodologia padrão, usado não só para lubrificante, mas para outros tipos de produtos também, né? Porém, esse produto, apesar de ser biodegradável, ele não tem certificação para entrar em contato com alimentos. Então, ele, apesar de ser biodegradável, ele não tem grau alimentício, então ele não tem grau H1, né? Por outro lado, é interessante essa pergunta, porque há cerca de mais ou menos uns 10 anos a Castrol chegou a lançar um produto, também da linha OptiFluid, mas no segmento sucroalcooleiro, segmento de açúcar e álcool. No segmento de açúcar e álcool nós achávamos que poderíamos ter oportunidades de vender um produto, um OptiFluid H1, que tinha esse sim uma aprovação para contato com alimento. Submetemos inclusive a um órgão certificador, que era a Copersucar, validamos esse produto lá. Porém, dentro do segmento sucroalcooleiro, o segmento de açúcar e álcool, não houve naquela época uma necessidade tão grande. Para aquela aplicação, eles não tinham exigência dos órgãos de fiscalização, os órgãos legais, de usar lubrificante H1 para aquela aplicação. E aí eles continuaram utilizando um lubrificante convencional que não era H1, e a Castrol acabou tirando isso de linha. Mas eventualmente, para pessoas que trabalham em segmento de alimentos ou algum segmento em que haja necessidade de utilizar um produto alimentício, com grau alimentício, a Castrol pode estar estudando, porque a gente detém essa tecnologia, nós sabemos como fazer um OptiFluid com grau H1 e eventualmente voltar esse produto para a linha e colocá-lo. Então isso não está descartado. Ele foi retirado porque não teve uma venda significativa, porque no segmento de açúcar e álcool não teve essa exigência. Mas não existe uma viabilidade técnica, vamos colocar dessa maneira. Tá? Mas respondendo agora a pergunta, resumindo, H1 é grau alimentício, OptiFluid 4EP não tem, e o produto ele é sim biodegradável segundo o método padrão SCD, de 28 dias. Roberto, temos uma pergunta aqui do Javier Williner. Ele gostaria de saber que tipo de tecnologia esse produto possui para evitar o derramamento. O derramamento... O Williner é o nosso colega lá da Argentina. Vou me permitir depois conversar com ele para talvez entender mais claramente a pergunta. Tem um bloqueio do idioma. Mas a tecnologia do produto, o Elias, acho que ele citou em algum momento, é uma tecnologia, Williner, semissintética. O que significa isso? Ele tem óleo mineral na sua composição, um óleo mineral especial, de mais alta viscosidade, e ele tem uma parte sintética, que é um polímero. Esse polímero propicia um grau de lubrificação especial a esse produto, né? E adicionalmente, também como um componente essencial, além de antioxidantes e outros componentes minoritários, ele tem um aditivo de extrema pressão, que nós fizemos uma série de testes, utilizando testes Forbol e outros testes Tinkin, uma série de metodologias de laboratório, inicialmente, para validar qual era o tipo de aditivo de extrema pressão mais adequado para evitar desgaste no processo de lubrificação, né? Então, o conjunto desses componentes propicia ao produto um excelente poder lubrificante, que reduz as condições de severidade de atrito e propiciando, então, um desempenho. Não sei se a palavra derramamento ela se adequa a isso, né? Quanto à degradação dele, como eu falei, é um produto biodegradável. Okay? Então, ele pode ser adequado a utilizar em operações onde existe, de repente, um risco de vazamento e tal. Ele tem um impacto menor ao meio ambiente, né? Mas evidentemente isso tudo tem que ser contido. A gente não está recomendando que você possa jogar o óleo no ambiente sem cuidados, né? Mas sem dúvida um produto de menor impacto ambiental. Bem, Roberto, para finalizar, temos uma pergunta aqui do Rogério Matos. Ele gostaria de saber se esse produto é fabricado no Brasil. Sim, ele é fabricado no Brasil, já é fabricado há algum tempo, né? Nós começamos inicialmente com a linha OptiFluid no segmento de açúcar e álcool. Tivemos um sucesso muito grande, isso foi a coisa de mais de 10 anos atrás. Hoje muitas empresas já migraram, a própria concorrência migrou para produtos parecidos com o OptiFluid 4, que é o produto utilizado no segmento de açúcar e álcool. Porém, para aplicações mais severas, como em cimento, mineração, etc., o OptiFluid 4 da Castrol, ele não se adequa.
para uma operação de açucareal que é um pouco mais branda, menos severa. Em cimento, mineração, as cargas são mais pesadas, a gente precisa ter um lubrificante mais robusto. Aí foi feito um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, nós levamos esse produto depois a testes práticos, né? E hoje ele já é utilizado, eu não gostaria de citar aqui o nome ao vivo, porque precisaria de ter autorização, mas eu posso dizer 3 grandes mineradoras no Brasil já utilizam. Tivemos agora a aprovação de uma grande empresa da área de cimento, a utilização do Optifood 4EP. Ele é produzido no Brasil e, como eu citei anteriormente, ele vai passar a ser produzido também em outros lugares do mundo em virtude do sucesso que ele tem alcançado. Então, a Austrália é um país que certamente vai estar utilizando esse produto, né? Estados Unidos também é um país que está bastante interessado em produzi-lo, né? E a Europa ainda está sob discussão quais os países, mas esses dois, Austrália e Estados Unidos, é praticamente certo vir a produzir até o ano que vem o Optifood 4EP também. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde e até a próxima.